Fala galera, Mazinho aqui e vim aqui pra gente estrear um quadro novo aqui no nosso YouTube que tá estreando agora. O nome do quadro é Primeiras Impressões, no qual eu vou dar minhas primeiras impressões sobre algumas coisas que acontecem na nossa querida NBA. E hoje eu vou começar falando sobre a pré-temporada, que começou agora no dia 3 e vai aí provavelmente até uns 2 dias antes de começar a temporada regular. Obviamente a pré-temporada não é um tempo em que os times colocam os melhores jogadores em quadra por muito tempo. É muito mais uma série de jogos para testar como que tá o lado físico do time e também para testar alguns jogadores novos, né? Então testar algumas coisas diferentes também ali na rotação. Então eu acho que é muito importante, mas a gente tem que entender que nem tudo que a gente está vendo agora é o que vai ser durante a temporada regular da NBA. Queria começar falando pelo primeiro jogo que teve, foi Nets e Lakers, foi o jogo de estreia da pré-temporada. O jogo não contou com nenhuma das grandes estrelas dos dois times, tirando o Anthony Davis, que jogou pelo Lakers, mas não teve o Westbrook, não teve o LeBron, não teve do lado do Nets Kevin Durant, Harden, nem Kyrie Irving. Kyrie Irving, que é um jogador que a gente tem que falar um pouco sobre ele. É um jogador que, obviamente, faz parte do Big Three aí, dos grandes. Dessa grande trinca que o Nets tem. E, obviamente, o Kyrie Irving vai ser um jogador que pode fazer muita falta aí durante a temporada, porque ele se recusa a se vacinar contra a Covid. E em Nova York, tá proibido você estar em lugares, em ambientes públicos sem ter se vacinado. Ainda mais sem máscara, etc. Então, ele é um jogador que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, como que ele vai treinar com o time. Provavelmente não vai treinar em casa, porque ele falou que não vai se vacinar. Não vai poder jogar em casa também. Então, pensa que nos playoffs, por exemplo, isso pode afetar muito o Brooklyn Nets, porque eles não teriam um dos seus melhores jogadores durante todos os jogos em casa. Então isso é muito importante e obviamente é uma coisa a ser levada em consideração. E quando você fala desse Big Three, eu acho que vai abalar um pouquinho a estrutura aí do Brooklyn Nets. Eu espero de verdade, não só pelo basquete, mas que o Kyrie Irving se vacine, porque vacinação é muito importante. Eu acho que a gente fala isso bastante aqui. E obviamente, né, eu acho que a gente tem que ressaltar sempre que é importante se vacinar e obviamente aí a gente vai ter que ficar de olho do Brooklyn Nets. Mas uma coisa muito interessante desse time é que mesmo você tirando o Kyrie Irving, você ainda tem o Kevin Durant e o James Harden. É realmente tipo assim, é um absurdo quanto esse time tá bem esse ano, ainda mais agora que eles colocaram ali o LaMarcus Aldridge de volta, o Paul Millsap, colocaram o Patty Mills, que é um ótimo defensor, um ótimo armador para vir do banco, ou até para substituir o Kyrie Irving em alguns momentos. Então vai ser muito bom ainda assistir esse time do Brooklyn Nets. Indo agora para um outro assunto, Tyler Hero marcou 26 pontos na sua estreia da temporada. Ele que pouco tempo atrás deu uma entrevista falando que depois que as pessoas viram ele na bolha e acharam que aquilo era só sorte ou alguma coisa assim, essas pessoas iam ver que estavam erradas e realmente parece que elas estavam erradas, porque obviamente, né, a gente falou aqui que é só o jogo de pré-temporada, mas, cara, o Tyler Hero, ele sempre tá confortável em quadra, e a gente sabe que essa confiança para um jogador jovem é muito importante. Eu acho que ele teve um ano ruim no ano passado, mas isso não muda o fato de que ele é um bom jogador, que ele é um bom arremessador, que ele tem uma cabeça legal. Então eu acho que dá pra gente esperar muita coisa aí do Tyler Hero, principalmente num time bem organizado que nem o Miami. Miami que vem aí com o Kyle Lowry, que fez sua estreia também. Eu aqui, torcedor do Raptors, tô chorando vendo ele com a camisa do Heat, mas acontece. O Bam Adebayo, obviamente, um excelente pivô, os melhores da liga. Jimmy Butler, não preciso nem falar. Eles têm um ótimo arremessador, Duncan Robinson, que assinou um contrato bem grande, bem gordo. Então eu acho que a gente vai ver muita coisa boa aí do Miami Heat também nessa temporada. Um outro assunto e um outro time que a gente vai também ficar de olho e que vai melhorar muito do ano passado, na minha opinião, é o Minnesota Timberwolves, que não só agora está contando com a dupla do D'Angelo Russell e Karl Anthony Towns finalmente saudáveis e jogando bem,
agora eles também estão com o Anthony Edwards, que está crescendo, ele não é mais só aquele novato do ano passado. Agora o Anthony Edwards também está entrando ali nesse, o que está virando um trio, uma trinca bem interessante para a gente ver ali em Minnesota. Eu acho que não vai ser um ano de entrar muito nos playoffs, talvez seja um ano de play-in para o Minnesota Timberwolves, mas certamente dá para esperar muita coisa desse time, muita evolução das últimas temporadas, porque tem sido triste ver o Timberwolves e ver o Karl Anthony Towns sofrer tanto lá. Mas agora indo um pouquinho ali para o sul e ali para um lugar mais praia, eu acho que a gente pode falar um pouco do Golden State. Não vou me estender muito porque a gente não viu tanto assim desse time ainda. O Andrew Wiggins é outro que está nessa barca aí de não querer se vacinar. E agora ele vacinou, mas está falando muita coisa contra a vacinação e ele acaba se colocando em risco de talvez tomar uma punição mais severa da liga, então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas com Klay Thompson voltando, Steph Curry sendo Steph Curry, o Otto Porter Jr. entrando nesse time, vai ser muito interessante. Mas eu quero falar de um outro jogador que é o Jordan Poole, que marcou 30 pontos, 5 assistências e 5 rebotes no jogo da pré-temporada. Mais uma vez, pré-temporada não conta pra nada, mas é muito bom ver o Jordan Poole jogar porque ele é um jogador que vem do banco e que faz coisas assim, você não espera que ele produza tão bem no ataque e ele vai lá e faz o que ele faz, e obviamente que jogando com Steph Curry e com outros grandes arremessadores ajudou muito ele na carreira, e eu acho que vai ser muito legal ver ele essa temporada também. O Bulls destruiu o Cavaliers essa noite. Eu tô gravando aqui de madrugada, da noite dia 5 pro dia 6. Agora na noite do dia 6, o Cavs foi absolutamente destruído por um time do Bulls que também é um time para se observar, porque, cara, sinceramente, um contra-ataque com Lonzo Ball, Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso e mais correndo ali, e os times não vão ver o que atingiu eles. Sinceramente, eu acho que vai ser um dos melhores contra-ataques da liga, e eu acho que eles vão ser um dos melhores times ofensivos também da NBA. Então o Chicago Bulls está voltando, o Chicago Bulls aí eu acho que vai talvez pegar um segundo, terceiro lugar no leste. Então fiquem de olho nesse time, fiquem de olho nessa trinca também. Eu acho que é importante Lonzo Ball, Zach LaVine e DeMar DeRozan, que são os armadores e alas desse time. Um outro time para a gente também observar vai ser o Houston Rockets, que vai contar com Jalen Green, vai contar com um jogador turco que eu não vou me arriscar a falar o nome dele porque eu não sei muito bem, mas Sengun é o sobrenome dele. E vai ter mais alguns jogadores muito novos e muito interessantes, muito promissores nesse time do Houston Rockets. Eu acho que a gente tem que prestar atenção principalmente no Kevin Porter Jr., que já jogou muito bem nessa primeira partida dele na pré-temporada, e é um jogador que está tendo mais espaço, está tendo mais oportunidade ali no Houston Rockets do que ele teve no Cavaliers. Então eu acho que vai ser muito legal ficar de olho nele. Falando em Cavaliers também, voltando um pouco, o Evan Mobley é um jogador que, obviamente, agora vamos falar um pouquinho dos novatos desse ano, né? Evan Mobley é um jogador que vai ter que mostrar serviço para competir ali com Kevin Love, com o Jarrett Allen e com mais alguns pivôs. É um jogador que vai ter que mostrar serviço num time que mistura até demais experiência e jogadores novos promissores, que é o Cavs. Então é um jogador que eu acho que vai conseguir um espaço legal na rotação, mas eu não acho que ele vai ser ali o titular. Mas a gente tem que ver, vai ser bem legal observar a carreira aí do Evan Mobley. O Cade Cunningham ainda não fez sua estreia agora, enquanto eu estou falando aqui com vocês. Ele não fez estreia, mas ele vai fazer estreia agora no dia 6. Então, dia 6 à noite, podem assistir, o Pistons joga. Acho que a gente pode também citar o Jalen Suggs, que jogou bem até pelo Orlando Magic, mas eu acho que inclusive ele meteu uma bola do meio da quadra, marcado, então foi muito legal. Mas eu acho que, obviamente, como fã do Raptors, eu prestei mais atenção no Scottie Barnes, e, cara, ele vai ser especial nessa liga, ele tem um potencial muito bom. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu sei que é muito clubismo da minha parte, mas Scottie Barnes é um jogador promissor, então fiquem de olho nele. Ele vai ser aí eu acho que uma zebra para
para a corrida do Rookie do ano esse ano, então a gente tem que ver. Mas de fato vai ser uma ótima temporada, eu acho que a gente pode esperar isso. A NBA esse ano tá contando com muito talento. Eu acho que aos poucos, durante os últimos drafts, a liga foi colecionando alguns jogadores muito interessantes. Então vão ter muitos jogadores que a gente nem viu ainda na pré-temporada, mas que vão aí entrar durante a temporada. Alguns que vão voltar, como Klay Thompson, por exemplo, e muito mais, que vão deixar a liga muito mais interessante. Então esse ano vai ser muito bom. Acompanhe a NBA. E acompanhe aqui os textos, obviamente, a gente está sempre aqui. Em breve a gente vai voltar com o nosso podcast. Então deixa o like aí. Comenta se você acha que a gente deveria ter falado de alguma coisa, quer que a gente fale mais de alguma outra coisa nesse quadro. Eu vou estar trazendo para vocês sempre aqui no Primeiras Impressões o que eu achei, o que eu acho de algo que está acontecendo na NBA. Então, tipo assim, vai ser uma coisa bem crua assim mesmo, que nem eu estou apresentando para vocês aqui. Vai ser uma coisa bem sem roteiro, sem nada, a gente só vai conversar mesmo. E eu vou trazer aqui para vocês as minhas opiniões, que às vezes são um pouco polêmicas, eu sei, mas esses são meus destaques, minhas primeiras impressões dessa temporada, dessa pré-temporada. E é isso, fiquem ligados, a NBA começa já já e o Sexta tá voltando. Valeu!